Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a vegetação. E na última aula nós falamos um pouquinho sobre as características gerais dos biomas mundiais, né? Só vou colocar o mapinha aqui para a gente relembrar. Vou partilhar aqui com vocês. Deixa eu partilhar a tela. Ok. Vamos lá. Relembrando, eu coloquei os principais biomas mundiais e nós falamos um pouco sobre as características desses biomas, né? Então, eu mostrei toda a variação desses biomas, da linha do Equador até os polos, né? Tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. E eu disse a vocês também que toda essa variação, ela se dá principalmente a partir da radiação solar, né? Da forma como a radiação solar é inserida sobre o planeta. E nós vimos que o ângulo de incidência, ele nos diz muita coisa a respeito dos biomas. Porque quem determina a paisagem, na verdade, a vegetação, vão ser as características climáticas, principalmente as características de temperatura e umidade, né? O que vai dar calor, luminosidade e umidade, ok? Relembrando, essa parte de verde nós temos a parte mais heterogênea de todos os biomas, né? É o bioma das florestas tropicais e equatoriais. À medida que você vai distanciando dessa região da linha do Equador, você vai tornando as paisagens mais homogêneas, né? Então, elas vão diminuindo de tamanho e vão se tornando paisagens mais homogêneas. Outra coisa que eu queria falar é que dentro desses biomas, algumas características são marcantes. E as características, principalmente, as características das folhas da vegetação. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento das folhas, tá? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é conversar um pouco sobre essas características e como que isso se dá dentro de cada um dos biomas, ok? Então, vamos lá. Falando de folha, né, as principais características das formações vegetais, nós vamos levantar duas situações. A primeira é a seguinte, acompanhe aqui para mim. A formação vegetal é o elemento mais evidente na classificação dos ecossistemas e biomas. Então, a partir das características da formação vegetal, é que nós conseguiremos, né, classificar os ecossistemas ou os biomas, porque aquela paisagem contínua vai determinar os biomas, e aquela paisagem que mostra a relação entre seres vivos, entre elementos bióticos e abióticos, é que vai determinar os ecossistemas, tá certo? Então, os elementos climáticos são determinantes, não podemos esquecer isso, para a classificação da vegetação. Então, vou falar um pouquinho das folhas, tá? Então, primeiro a gente vai falar das folhas perenes ou caducifólias ou decíduas. Vamos lá. O que é perennifólia ou caducifólia, tá? Então, quando a gente falar de folhas perenes ou perennifólias, nós estamos falando de folhas persistentes, de folhas que ficam verde o ano inteiro, que elas não caem em qualquer situação. Quando a gente fala em caducifólia, a gente está falando de folhas decíduas, de folhas caducas, de folhas que caem na estação desfavorável, ou seja, a estação desfavorável aí seria o inverno, né, onde o período é mais seco. Então, o fato da planta perder a parte aérea, no caso as folhas, né, no caso as florestas decíduas, isso acontece muito porque nessa região nós temos duas estações definidas, né? São as regiões, principalmente aquelas regiões do clima tropical ou também, tá? A gente tem em zonas temperadas. Então, normalmente, quando a planta está restrita de água, luz ou calor, ela tem que se adaptar
algumas delas vão perder as folhas, porque ela vai ter menos parte para ela alimentar, tá? Então, vamos lá. As perenes são mais comuns nas zonas tropicais e equatoriais, mas também existem em zonas temperadas, por exemplo, o pinheiro, porque o pinheiro, né, tanto na zona temperada quanto naquela transição para mais fria, se ele perde as folhas, ele acumula nos caules, né, uma situação maior de, como se diz, de neve, né? E a neve reduz o metabolismo da planta, né? E deixa essa planta o quê? Deixa essa planta mais lenta, né? Então a seiva não nutre para a planta inteira, acaba faltando. E no caso da zona temperada, na zona tropical, o que acontece? À medida que a temperatura está mais fria e que você tem menos umidade, né? Imagina, se você continuasse levando a mesma quantidade de seiva para a planta inteira, você não conseguiria manter, principalmente porque nas regiões de clima tropical, a copa das árvores são bem largas, justamente para não deixar que o sol cozinhe as raízes. Quando chega o inverno, que você tem uma redução, principalmente na umidade e na questão do calor, o que acontece? Aí elas perdem as folhas, tá certo? Essa é a diferença entre as folhas perenes e as folhas caducifólias. Outro tipo de folha que a gente vai estar trabalhando agora, eu vou falar um pouquinho das folhas esclerófilas, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar das florestas esclerófilas, a gente encontra na Europa, principalmente na Espanha, florestas esclerófilas, né? Então, quando falar de esclerófilas, você está falando de quê? De características de folha, tá? Então, esse é o exemplo das folhas das esclerófitas. Então, são folhas duras, né? Normalmente revestida, né, por uma espécie de cera, isso justamente nas situações de calor extremo, para evitar que ela perca muita umidade, né? Então, as folhas são mais resistentes. E quando a gente fala em clima temperado, você trabalha com extremos, ou extremo calor ou extremo frio. Então, as plantas precisam se adaptar. E as esclerófilas são exemplos dessas plantas, tá certo? Vamos voltar aqui. A outra planta que a outra folha, desculpe, que a gente vai trabalhar são as xerófilas, né? As xerófilas vocês já conhecem mais. Quando a gente fala das formações xerófilas, vocês vão lembrar principalmente dos desertos e aqui no Brasil, principalmente na Caatinga, né? Então, o que são as plantas xerófilas, né? São plantas que sofreram adaptações para o extremo da seca. O que é o extremo da seca? Por exemplo, o caule, ele passa a ser um caule suculento, tá certo? O que é o caule suculento? O caule suculento é aquele caule que o caule que armazena água no caule, né? Então, como você tem restrição de água, toda e qualquer situação de umidade, ele vai armazenar no caule. Então, quando você pega um cactus, por exemplo, e corta, você vai perceber que internamente ele tem uma quantidade razoável de água, de umidade, né? As raízes são pivotantes, são profundas, ou seja, elas buscam o lençol freático, né? Então, a água, quando aparece nesses lugares, normalmente ela vem dos aquíferos ou dos lençóis freáticos, ok? Outra situação é que, no lugar das folhas, a planta adquire espinhos. Por que isso? Porque nas folhas existe um organoide, né, chamado estômatos. À medida que a temperatura aumenta, o que acontece? Você tem toda uma situação que os estômatos vão se abrir e a partir da abertura dos estômatos, né, eu posso ter um processo de evapotranspiração muito grande, a planta secar e morrer. Então, uma das formas de você reter essa umidade dentro da planta é justamente você fazer o quê?
justamente a planta fazer o quê? No lugar das folhas, ela passa a ter espinhos, ok? Vamos para a próxima. Plantas higrófilas. O próprio nome já diz tudo, né? Higrófilas. Higrófilas. Vamos lá. São plantas de ambientes úmidos, né? Então, normalmente, grande parte dessas plantas, né, vão estar sob extrema umidade. É um ambiente muito úmido. É o ambiente, por exemplo, que nós encontramos na floresta amazônica, principalmente naquela área onde nós temos a inundação, né? Aquela parte que as plantas estão, grande parte do tempo, coberta de água, né? Esse ambiente é o ambiente das plantas higrófilas, tá? Aquelas plantas que vão resistir, vão ter uma resistência maior, principalmente em função da grande umidade. E aos poucos vocês vão percebendo algumas modificações, principalmente no conjunto radicular delas, né? No conjunto de raízes, ok? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho das tropófilas. Quem são as tropófilas? Vamos lá. As tropófilas são as plantas do cerrado, né? Da savana. Então, são aquelas plantas, né, que tem todo um processo de adaptação para o tipo climático tropical, tá certo? Então, nesse tipo, nós temos duas estações bem definidas. O verão é quente e chuvoso, o inverno é um pouco mais frio e ele é mais seco. Então, o que acontece com a planta? Você vai perceber aqui que o caule, né, que o tronco, ele é revestido de cortiça, tá? Então, o tronco é revestido de cortiça. A árvore tem raízes profundas. As plantas, nessas plantas, a parte aérea dela, normalmente ela é larga, justamente para não deixar que o sol cozinhe suas raízes. E outra coisa, são plantas decíduas, que perdem as folhas na estação desfavorável, ou seja, quando chega o inverno, essas folhas costumam cair, justamente porque você tem uma redução na umidade, né? E uma das defesas da planta é perder a parte aérea, porque aí ela vai conseguir sobreviver, né, com uma umidade menor, tá? Dando continuidade às nossas plantas tropófitas, né? Outra coisa que a gente vai perceber é o distanciamento entre elas, né? Ao contrário das florestas tropicais e equatoriais, o que a gente percebe? Uma planta fica distante, mais distante uma das outras, porque a própria redução de umidade faz com que você tenha esse fator de restrição, né? Ou seja, as formações são menos densas. E a concentração dessas plantas, uma próxima das outras, no caso a densidade, é o que vai demonstrar se eu tenho mais ou menos umidade na região, ok? Então vamos voltar. A próxima classificação de folhas que nós temos são as aciculifoliadas, tá certo? Aciculifoliadas, as folhas pontiagudas, as folhas alongadas. Então vamos lá, vamos conhecer as aciculifoliadas. Bom,
Já que nós falamos das acículas foliadas, teremos que falar também das folhas latifoliadas. As folhas latifoliadas são as folhas largas. E as folhas aciculifoliadas são as folhas pontiagudas. No caso das latifoliadas, o que a gente tem de característica? Primeiro, são folhas de lugares que tem muita umidade, que tem muita luminosidade. Então, as plantas têm tudo aquilo que ela precisa: água, luz e calor. Então, ela vai crescer, você vai encontrar uma grande diversidade e elas vão ser largas, porque ela tem tudo aquilo que ela precisa para ela se desenvolver. No caso das aciculifoliadas, já são as folhas pontiagudas, né? Essas folhas pontiagudas você vai encontrar principalmente nas regiões temperadas. É uma forma de adaptação para os extremos de temperatura fria, tá certo? Então, o que a gente percebe? Nas aciculifoliadas, né, principalmente aquelas formações de estilo pinheiro do Paraná, que são formações típicas da araucária brasileira, você vai encontrar esse tipo de formação da folhagem, que é uma forma também de se proteger do frio e se proteger da neve quando ela acontecer, tá certo? Voltando aqui. Nós temos, né, todas as características das vegetações em torno de folhas, e agora a gente vai retomar dentro dos biomas mundiais para você entender, né, em termos de classificações das folhagens, onde você encontra cada um dos tipos, né? Nas florestas tropicais e equatoriais é onde nós vamos encontrar as formações heterogêneas, né? Então, é onde eu tenho muito calor, é onde eu tenho muita umidade, é onde eu tenho muita luminosidade. Normalmente, nós encontramos ambientes bastante úmidos, é o caso da floresta amazônica, é o caso da Mata Atlântica, né? Das florestas tropicais e equatoriais. Então, essas florestas, elas têm vários ecossistemas dentro de si, mas nós encontramos formações higrófitas, tá certo? Formações hidrófitas e uma diversidade muito grande de espécies, principalmente formações arbóreas, né? Árvores com todo tipo de folha, mas principalmente as latifoliadas, as folhas largas. Por quê? Porque nesses locais você tem todas as condições para o desenvolvimento da planta, ok? Outra coisa, depois vem a savana ou o cerrado. No caso da savana ou do cerrado, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar formações mais baixas, embora a diversidade continue se mantendo muito grande. Então, eu encontro uma vegetação menos densa, um processo de adaptação, principalmente para aquela estação desfavorável, que no caso é o inverno, onde a temperatura é reduzida e, além da temperatura ser reduzida, nós também teremos redução da umidade, tá certo? Então, reduzimos temperatura, reduzimos umidade, ok? Nesse caso, nós temos formações tropófitas, né? Ou seja, formações decíduas de folhas caducas, né? Decíduas, topófitas com folhas caducas, árvores revestidas de cortiça, raízes profundas e pivotantes, sempre buscando água no lençol freático, tá certo? Os desertos e semidesertos que a gente vê aqui vão caracterizar principalmente as formações xerófitas, tá certo? Então, as plantas xerófitas são aquelas plantas que vão sofrer todo um processo de adaptação para a falta de umidade. Nesse caso, né, nós teremos armazenamento de água no caule, o que a gente chama de caule suculento,
né? A substituição das folhas por espinhos, principalmente pela função da evapotranspiração ocorrer nas folhas através dos estômatos. Então, se você passa a não ter folhas e passa a ter espinhos, esse processo fica meio que barrado, tá? E folhas caducas, né? A gente já tinha falado isso. Não, desculpa, estou trocando aqui. Formação xerófita. No caso do chaparral nós já vimos, né? Uma mata lá na região da Califórnia e no norte da África, sul da Europa, que se caracteriza pela vegetação mediterrânea. As principais espécies são maquis e garrigues, e são espécies bem adaptadas para aquele tipo climático, né, que é o tipo diferente de tudo que a gente encontra no mundo inteiro. Nesse clima, que é o clima mediterrâneo, o que a gente percebe? As formações são, o verão é quente e seco, o inverno é frio e úmido. E as formações são espécies de arbustos de 2 a 3 metros de altura, ok? No caso da floresta temperada, nós vamos destacar principalmente, nós já falamos isso anteriormente, as formações homogeneizadas, né? O distanciamento, espere só um pouco, deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês, só um minuto. Principalmente o distanciamento entre as formações, né? Primeiro, o mesmo padrão de vegetação. Acompanhe aí, por favor. Eu tenho o mesmo padrão de vegetação, né? Um distanciamento entre as árvores, né? As árvores, elas perdem as folhas na estação desfavorável, você pode ver aqui, provavelmente a gente esteja entrando no outono, porque na zona temperada, o que a gente percebe é justamente as 4 estações definidas. O verão muito quente e úmido, tá certo? O outono, você já tem uma redução acentuada na temperatura, e nesse momento nós temos a perda das folhas, tá? Um inverno muito frio, com presença de neve, muitas vezes, tá? E uma primavera também com características de flores, frutos. Então você enxerga a mesma floresta em 4 perspectivas bem diferentes. Deixa eu colocar aqui as 4 estações, fica mais fácil da gente visualizar, né? 4 olhares sobre a mesma vegetação, né? No caso, a mesma floresta, que é a floresta temperada, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de floresta temperada. A outra floresta que eu quero mostrar para vocês é a taiga siberiana, ou a chamada floresta boreal. No caso da floresta boreal, nós teremos a presença dos pinheiros, né? Das coníferas, né? Aquelas árvores em forma de cone. Vou colocar aqui. Então, aqui nós temos as árvores em formas de cones, as folhas aciculifoliadas, e nós não podemos esquecer que, apesar de elas ocuparem altas latitudes, né, e ser uma região bastante fria e às vezes úmida, é muito comum a presença de neve pelo menos metade do ano. Então, chegando a temperaturas de menos 50 graus. Elas não perdem as folhas, elas mantêm e necessitam muito dessas folhas. Por quê? Essas folhas vão evitar que
a neve se estacione no tronco ou no caule, né? E a partir daí não ocorra o congelamento da vegetação, tá certo? Não ocorra o congelamento da vegetação. Por último, vou colocar para vocês aqui o bioma da tundra. A tundra já é aquela vegetação microscópica, né? Ela já é uma formação de gramíneas. Aqui eu vou colocar aqui a tundra. Essa pastagem aqui, né? É a tundra, que maior parte do ano ela passa congelada, só que quando congela, né? Ela permanece na neve na forma de semente, e à medida que ocorre o degelo, ela começa a brotar, e juntamente com a umidade do derretimento, ela começa a se desenvolver, né? Então, ela é uma vegetação rasteira, típica de solo congelado, e isso faz também que não nasça outro tipo de planta nesse lugar. Então, esse que eu acabei de apresentar para vocês é a tundra, tá certo? Então, é isso. Retomo aqui com vocês. Vamos lá. Para finalizar essa nossa aula, né, essa nossa segunda aula da semana sobre vegetação, eu vou deixar para vocês no painel de tarefas uma atividade de fixação, basicamente 5 exercícios para a gente treinar vocabulário e entender um pouco mais sobre essas características que nós acabamos de conversar sobre, tá? Um grande abraço, bom feriado, fui!